Talvez você tenha se perguntado em silêncio: Deus, o Senhor ainda está comigo? Porque os dias passaram e nada mudou. As portas continuaram fechadas. As respostas não vieram no tempo que você esperava. E no fundo do coração surgiu aquela dúvida que você quase não tem coragem de confessar. Será que fui esquecido? Mas eu preciso te dizer algo com clareza e segurança. Você não foi abandonado. O céu não estava distante. O silêncio não era ausência, era preparação. Enquanto você pensava que estava parado, Deus estava moldando sua estrutura, fortalecendo sua fé, ajustando sua identidade, removendo aquilo que não poderia entrar na próxima estação. O que parecia atraso era alinhamento. O que parecia pausa era proteção. E se o silêncio foi o treinamento, então a manifestação está mais próxima do que você imagina. Existe uma resposta divina para essa fase. Existe um plano em andamento mesmo quando você não vê movimento. O que parece atraso pode ser sincronização perfeita. O que parece pausa pode ser reposicionamento espiritual. Hoje você vai entender que nada foi desperdício, nada foi abandono, nada foi esquecido. Se essa palavra já começou a tocar você, escreva nos comentários. O tempo de Deus é perfeito. Declare isso com fé. Assuma sua identidade. Inscreva-se no canal se você carrega a marca dos escolhidos e quer caminhar alinhado ao plano de Deus. Aqui não falamos de sorte, falamos de propósito. Deus não se atrasa. Ele não age por impulso, nem reage ao desespero humano. Existe um momento exato já estabelecido no tempo divino para cada manifestação. O que você interpretou como demora foi, na verdade, sincronização divina. Enquanto você contava dias e noites, o céu alinhava circunstâncias invisíveis. Nada saiu do controle, nada escapou da supervisão da presença de Deus. O relógio do céu não funciona pela ansiedade, funciona pela perfeição. Você precisava estar pronto, não apenas desejando a promessa, mas preparado para sustentá-la. Há respostas que só chegam quando existe maturidade espiritual suficiente para carregá-las. Deus não entrega destinos para quem ainda não consolidou identidade espiritual. Ele trabalha primeiro no interior, depois na manifestação exterior. O silêncio foi parte desse ajuste fino. Foi um tempo de alinhamento, não de abandono. Agora perceba. O que parecia um vazio era uma contagem regressiva silenciosa. O momento foi marcado, e quando ele chega, ninguém consegue impedir. Portas que não abriram antes começam a ceder. Pessoas que não enxergavam passam a reconhecer. Circunstâncias se movem com precisão. Porque quando o tempo divino se cumpre, não há força contrária que prevaleça. E isso é apenas o começo do que estava sendo preparado. O silêncio nunca foi ausência de Deus, foi preparação invisível. Enquanto você achava que estava parado, estava sendo treinado. O céu não estava distante, estava trabalhando nos bastidores. A preparação invisível exige fé no silêncio, exige confiança quando não há confirmação externa. Deus estava fortalecendo sua resistência espiritual, ajustando sua percepção, refinando sua sensibilidade à voz do céu. Há processos que não podem ser públicos. Existe um treinamento secreto que acontece longe dos aplausos, porque o propósito divino não se sustenta apenas com entusiasmo, ele exige estrutura interior. O silêncio foi o ambiente onde sua fé deixou de depender de sinais. Foi ali que você aprendeu a obedecer, mesmo sem entender. Essa obediência silenciosa consolidou maturidade espiritual. Se Deus tivesse falado antes, você teria interpretado pela emoção. Se tivesse aberto portas antes, talvez não tivesse discernimento para escolher certo. O silêncio foi estratégico. Ele removeu distrações, curou dependências, alinhou sua identidade espiritual. O que parecia vazio estava cheio de construção interna. E quando a preparação termina, algo inevitável começa a se manifestar.
O silêncio não foi apenas um período, foi uma escola. Foi ali que você aprendeu a caminhar sem aplausos, a permanecer firme sem validação, a continuar obediente mesmo quando ninguém estava observando. A fé no silêncio não é confortável, mas é transformadora. Você deixou de depender de emoções e passou a depender da presença de Deus. Isso é crescimento interior real. Isso é maturidade espiritual sendo consolidada. Na espera estratégica, você desenvolveu discernimento, aprendeu a diferenciar ansiedade de direção, entendeu que nem toda oportunidade vem do céu e que portas fechadas podem ser proteção espiritual. O silêncio ensinou você a ouvir mais e reagir menos, a buscar confirmação divina antes de qualquer decisão. Essa escola não foi fácil, mas foi necessária para o reposicionamento espiritual que estava por vir. Hoje você percebe que não é mais a mesma pessoa que entrou nesse processo. Algo foi ajustado por dentro. Sua identidade espiritual se fortaleceu. Sua autoridade deixou de ser emocional e passou a ser fundamentada. O silêncio foi seu campo de treinamento. E quem passa por essa escola sai diferente, porque quando a fase de aprendizado termina, a próxima estação começa a exigir ação. Houve momentos em que a pressão parecia insuportável. Situações que queimavam por dentro, palavras que feriam, portas que se fechavam sem explicação. Parecia fogo, e era. O fogo da provação não veio para destruir você. Veio para revelar quem você realmente é. O que não tinha estrutura caiu. O que era superficial se dissolveu. Mas aquilo que carregava a marca dos escolhidos permaneceu. O fogo não aniquilou sua fé, purificou. Ele separou emoção de convicção, separou expectativa humana de propósito divino. Você aprendeu que resistência espiritual não nasce em ambientes confortáveis. Ela nasce no confronto. Cada desafio foi um teste de maturidade espiritual. Cada atraso foi um ajuste fino. Cada rejeição foi um filtro necessário. Hoje, olhando para trás, você percebe que não foi o mesmo depois da prova. Algo foi fortalecido. Sua identidade espiritual deixou de ser frágil. Sua luz interior ficou mais clara. Você não apenas passou pelo fogo, você sobreviveu a ele. E quem sobrevive à provação não sai menor. Sai qualificado para algo maior que ainda está prestes a ser liberado. Enquanto você olhava para fora e não via movimento, algo estava sendo estruturado no invisível. Deus trabalha primeiro nos fundamentos. Ele não começa pelo palco, começa pela base. O que você chamou de estagnação era construção espiritual profunda. Havia alinhamentos acontecendo que seus olhos não podiam perceber. A preparação invisível estava consolidando algo que não poderia ser abalado depois. Nem toda obra é barulhenta. Algumas das maiores transformações acontecem em silêncio absoluto. Deus estava organizando conexões, removendo obstáculos ocultos, reposicionando pessoas e circunstâncias. Você pensava que estava parado, mas estava sendo sustentado por uma reserva divina. Portas fechadas não eram fracasso, eram proteção estratégica do seu propósito. Quando a estrutura invisível termina de ser construída, a manifestação acontece de forma natural. Não é esforço humano, não é manipulação. É favor de Deus operando no tempo certo. E quando o invisível se torna visível, todos percebem que não foi sorte, foi plano de Deus executado com precisão. Porque aquilo que é preparado em segredo sempre carrega estabilidade quando vem à luz. Nem todo não foi rejeição, nem toda porta fechada foi perda. O que você interpretou como atraso divino era, na verdade, proteção espiritual. Deus não impede algo para frustrar você. Ele impede para preservar seu propósito. Há ambientes que teriam comprometido sua identidade espiritual.
Há conexões que teriam enfraquecido sua autoridade. O céu bloqueou antes que você percebesse o risco. Você orou por oportunidades, mas Deus enxergava consequências. Você desejava avanço, mas o céu priorizava segurança. A espera estratégica não foi punição, foi blindagem. Algumas portas precisavam permanecer fechadas porque não estavam alinhadas ao plano de Deus. Se tivessem aberto antes da sua maturidade espiritual, poderiam ter se tornado distração e não destino. Hoje você entende que aquilo que não aconteceu também foi livramento. A proteção divina muitas vezes age no silêncio. Ela não explica, apenas direciona. E quando chega o momento perfeito, as portas certas se abrem sem resistência, porque quando é propósito, não há desgaste. Há confirmação divina. E essa confirmação começa a se tornar cada vez mais clara. Em algum momento desse processo, algo mudou dentro de você. Não foi externo, foi interno. Você deixou de correr atrás de aprovação e começou a caminhar com convicção. A transformação interior consolidou sua identidade espiritual. Hoje, você não depende mais de reconhecimento para saber quem é. A validação do céu substituiu a validação das pessoas. Antes, qualquer crítica abalava. Qualquer comparação gerava dúvida. Mas o silêncio produziu crescimento interior. Você entendeu que seu valor não está no aplauso, mas no propósito divino. Isso é maturidade espiritual. Isso é autoridade silenciosa sendo construída. A marca dos escolhidos não é exibida, é percebida na postura, na firmeza, na estabilidade emocional. Agora você não reage por impulso, você age com discernimento. Não busca provar nada para ninguém, apenas caminha alinhado ao plano de Deus. A transformação gerou identidade, e identidade gera posicionamento. E quando há posicionamento espiritual, a manifestação deixa de ser distante. Ela começa a se aproximar com sinais cada vez mais claros. Existe um momento em que a pausa termina. Você sente. Não é emoção, é confirmação divina. O que era espera começa a se mover. O que estava em preparação entra em fase de cumprimento. A sincronização divina se torna visível. Aquilo que parecia distante começa a ganhar forma concreta. Porque quando o tempo divino ativa, a aceleração acontece de maneira natural. Você não saiu do processo para voltar ao mesmo lugar. Você saiu do treinamento secreto para uma nova estação. Agora, não é mais fase de resistência. É fase de manifestação do propósito. As oportunidades surgem com clareza. As conexões certas aparecem. O favor de Deus começa a abrir caminhos que antes pareciam impossíveis. E você percebe que não é esforço exagerado. É alinhamento. A virada não é barulhenta. Ela é firme. Ela é segura. Você sente estabilidade, não euforia descontrolada, porque quem passou pelo silêncio carrega maturidade espiritual suficiente para sustentar a colheita espiritual. E quando a manifestação começa, ela não vem isolada. Ela vem acompanhada de confirmação, honra restaurada e sinais claros de que algo maior ainda está sendo liberado. O passado já não tem a mesma força sobre você. Aquilo que antes gerava culpa, dor ou rejeição começou a perder autoridade. Não porque você apagou a história, mas porque houve cura emocional. Deus não desperdiça experiências, mas também não permite que elas definam seu destino. A libertação do passado é parte da transformação interior. É o momento em que você deixa de carregar pesos que não pertencem mais à sua estação. Houve memórias que machucaram, palavras que marcaram, situações que quase paralisaram você. Mas o silêncio também foi tempo de restauração. A presença de Deus tratou feridas que ninguém via. Houve limpeza interior, alinhamento emocional, reconstrução da autoestima espiritual. Você não é mais a versão fragilizada que entrou nesse processo. Existe força onde antes havia insegurança.
Quando o passado perde autoridade, o destino ganha espaço. A culpa deixa de falar mais alto que a promessa. A rejeição deixa de determinar suas decisões. Você começa a caminhar leve, e essa leveza não é superficial, é resultado de libertação real. Porque ninguém entra na temporada de manifestação carregando correntes antigas. E o próximo passo exige exatamente isso. Chegou o momento da ativação profética. Não é mais fase de preparação invisível. Não é mais estação de silêncio prolongado. Agora existe clareza, existe convicção, existe autoridade espiritual consolidada. Você não está buscando sinais desesperadamente. Você se tornou o sinal. Sua postura mudou, sua fala mudou, sua decisão mudou. A identidade espiritual está firme. O propósito divino não é mais uma expectativa distante. Ele começa a se manifestar em atitudes práticas, em escolhas alinhadas, em posicionamentos seguros. Você sente a presença de Deus confirmando cada passo. Não há mais ansiedade descontrolada. A segurança, a paz estratégica, a direção clara. A temporada de manifestação começou. A voz do céu não está mais distante. Ela ecoa com nitidez. O que foi prometido começa a tomar forma. A honra restaurada se torna visível. O destino liberado deixa de ser teoria e se torna realidade progressiva. E quando essa ativação acontece, não há volta para o antigo padrão, porque quem recebe autoridade espiritual não retorna ao nível anterior. Agora a pergunta não é mais se Deus estava trabalhando. A pergunta é: você vai responder àquilo que foi construído em você? Vai continuar agindo como se estivesse no silêncio? Ou vai assumir a postura de quem entrou na temporada de manifestação? O processo não foi em vão. Cada atraso, cada porta fechada, cada aprovação teve função estratégica. Você não passou por isso para voltar ao mesmo nível. Reflita com honestidade. O que ainda precisa ser ajustado na sua postura? Há decisões que você sabe que precisa tomar? Existe algo que Deus já confirmou, mas você ainda hesita? A maturidade espiritual que foi formada em você exige movimento. Fé não é apenas esperar, é agir quando a confirmação chega. É caminhar mesmo sem aplauso. É sustentar a promessa com responsabilidade. Você carrega autoridade espiritual agora, carrega identidade consolidada, carrega clareza. Então não recue, declare nos comentários: Deus está trabalhando por mim. Assuma isso como posicionamento. Se inscreva no canal e ative as notificações se você faz parte daqueles que escolheram viver alinhados ao plano de Deus. Aqui não seguimos emoção, seguimos propósito. Essa é sua temporada de manifestação.